Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast de número 113. Não ignore os seus ferimentos. Sabe que eu queria falar sobre isso porque eu vou trazendo os temas que vão acontecendo no dia a dia no meu consultório online, né, agora. E tem coisas que eu acho que nós ignoramos e tem ferimentos, tem feridas, né, que nós vamos deixando, não cuidamos dela como deveríamos cuidar e depois ela piora. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas muito comum, que é quando nós nos machucamos. Imagina, talvez você já deve ter machucado em algum momento, caído na adolescência, na idade adulta, feito um ferimento. O que a gente faz? Furamos com prego, arranhamos, tomamos uma antitetânica, ou fazemos aquele ferimento que dá, mesmo ferida, que cria aquela casquinha, nós limpamos. Nós estamos cuidando, às vezes nós protegemos aquela parte para que ela vá se curando e que com o tempo ela volte a ser exatamente como era antes. Agora, quando nós falamos de uma ferida física, talvez seja mais fácil abordar esse assunto porque todas as pessoas sabem o que fazer. Mas minha pergunta é, quando você tem uma ferida emocional, por que quando é físico você vai lá, põe um mercúrio, um metiolate, não sei qual tipo de medicação que você quer usar, e você vai lá e cuida, se for mais grave, mais profunda, você corre no hospital, eles limpam, higienizam, dão ponto, né? E quando a ferida é emocional, às vezes nós deixamos pra lá. Deixa pra lá, não quero saber. Porque nós não estamos acostumados, nós não fomos educados, na minha opinião, a cuidar dos nossos ferimentos quando é emocional. Eu tenho uma impressão que parece que quando alguns dos meus clientes ficam encurralados ali, agora é hora de cuidar daquela ferida, eles ignoram por vários motivos, entre eles eu vou arrumar uma confusão que eu não quero, eu vou ter que entrar em atrito com quem está ferindo, então é melhor que não. E também talvez eu mereça, porque aquela pessoa que feriu fez de uma maneira tão perfeita, tão bem bolada, que ela colocou, além do ferimento emocional, a culpa em você, e você fala, não, é melhor não, eu também não fui muito certo, né? Não fui muito correto nessa situação. Então você, em vez de ser vítima, e às vezes você só é vítima, você começa a ser parte daquela ferida, parte daquele problema que alguém trouxe para você. Nós estamos aqui no podcast número 113. Muitos podcasts já foram gravados, mais de 100. 112, né, na verdade, 113 com esse. E o que eu mais acho incrível é que essas pequenas dicas, que normalmente duram de 10 a 15 minutos, elas já ajudaram muitas pessoas a melhorar a maneira como elas cuidam delas, a melhorar a sua reflexão, a fazer o seu mergulho, e eu sei disso pelo número de mensagens que eu recebo. Eu não sei se você está me vendo em vídeo ou me ouvindo em áudio, mas a grande sacada, a grande importância para mim aqui é que só faz sentido todos os dias eu vir aqui gravar, antes de eu começar as minhas atividades, se você consegue pegar isso que eu falo e fazer uma pequena reflexão na sua vida, antes de você ignorar e dizer, não, para mim isso aqui não faz sentido. É muito importante, porque o tempo que eu me dedico a fazer isso, eu só queria que você tivesse o mesmo tempo para depois que me ouvir refletir. Qual foi a última ferida emocional que você teve aí dentro? Qual foi a última ferida que você não cuidou, que você deixou para lá, que você não percebeu, que você não buscou ajuda, que você não mergulhou no seu próprio sistema? Qual a última ferida que, em vez de olhar para ela cara a cara e resolver, você pensou, tá tudo bem, tô acostumado, e você foi somatizando um problema a mais na sua vida sem perceber? Eu sei que inúmeras vezes na minha vida, quando eu não resolvi algumas coisas, eu permiti que aquela ferida que não foi fechada, além de continuar aberta, continuava me incomodando.
E eu sempre, deixa pra lá, depois eu resolvo, depois eu vejo, depois eu olho. E aí você começa mesmo a adoecer. Você vai se sentindo mais fraco em relação às decisões, percebe-se suspirando no meio do dia, fazendo meu Deus, e de repente você entra na lista dos reclamões. Eu nunca fui de reclamar tanto, mas você pode entrar na lista dos reclamões. Ou então você começa a perder o sono e não sabe o porquê que algumas situações começam a te incomodar em outras pessoas, sendo que na verdade às vezes o que incomoda nas outras pessoas é um espelho para que a gente possa olhar para a nossa vida. Então, seja lá qual for o tipo de ferida emocional que você tem ou já teve, procura olhar com mais carinho para ela. Eu faço isso há muitos anos para saber do que eu estou falando e já tive diante de mim muitas pessoas, muitas mesmo, que quando eu pergunto assim na avaliação, por exemplo, é separada há 10 anos, está resolvido isso? Isso está mais do que resolvido. E no meio da terapia nós descobrimos que além de não estar nada resolvido, aquilo só foi colocado debaixo do tapete. Sabe sujeira? Imagina uma casa com um lindo tapete branco, e aí de repente a separação é um bolo de sujeira, você joga debaixo do tapete, mexe ali, ela vai se assentar. Claro que ela vai. Aí você tem um problema com o filho, você pega, põe debaixo do outro lado do tapete, depois com o dinheiro, depois alguém te magoa, depois um amigo, uma amiga te trai, de repente, as coisas vão acontecendo e você vai jogando ali. Uma hora você vai pisar mais forte nesse tapete e aquilo vai subir de uma vez e você vai engasgar, se intoxicar com tantos problemas que você guardou ali para você. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim faz muito. E eu observo na minha vida e na vida das pessoas que eu trabalho hoje, que eu trato hoje, que quando elas deixam, quando elas abandonam esta ideia, infelizmente elas vão vivendo como podem, mas elas não percebem que aquilo que não é tratado, aquela ferida que não é tratada, ela vai abrir. Volto a dizer, se fosse fisicamente, imagina, hoje eu tenho um problema e abre um buraco no meu braço, eu deixo. Amanhã eu tenho na perna, também deixo. Depois eu tenho aqui na barriga um corte, tá sangrando. Deixa, não vou me preocupar com isso. Se eu for deixando, daqui a pouco eu não tenho perna, daqui a pouco eu morro com a perca de sangue. Ou seja, aquele buraco vai infeccionar, eu vou perder o braço. Mas quando é físico, porque nós fomos educados assim desde criança, então nós sabemos que se não cuidar, aquilo vai ficar ruim, né? Se você não cuidar do seu dente, ele vai infeccionar, você vai ter dores de dente ou dores de ouvido, tá tudo ligado, enfim. Agora, quando é emocional, nós criamos uma certa resiliência e passamos para a próxima etapa e percebemos que aquilo não tem tanta importância. Meu amigo, minha amiga, não se engane. Às vezes, as questões emocionais têm mais importância do que um problema físico. Porque você vai somatizando, você vai acumulando, você vai aumentando essa ferida. E chega um dia que você não sabe por que você não tem força, você não sabe por que não tem força de levantar da cama, você não sabe por que a vida não faz sentido para você. É porque você não resolveu aquilo que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Se você não olhar com mais atenção e mais carinho para essas feridas, nada vai acontecer. Eu vou te dar 2 dicas dentro dessa, ok? Primeira delas, pega papel e caneta, mesmo papelzinho, canetinha e anota. Anota aí. Procura buscar na sua mente, no seu inconsciente, no seu consciente, quais as feridas que você teve nos últimos 5 anos. Uma separação. Escreve separação, faz um círculo ali. Não vai trabalhar aquilo não, só pensa primeiro. A briga com a filha, coloca lá. O desentendimento com o filho, coloca lá. Vai acumulando ali etapa por etapa para que você observe, para que você compreenda quais são as feridas que você até acha que está resolvida. E atenção, pode até ser que estejam mesmo resolvidas. Mas primeiro dá uma olhada, faz a lista. Essa é a número 1. Faz a lista.
Depois a número 2, olha com cuidado para aquela separação, para aquela briga, para aquela discussão, para aquilo que foi uma ferida e percebe se está bem resolvida. Qualquer coisa, fecha os olhos, vai lá na cena. Imagine-se vivenciando aquela cena e dentro deste vivenciar, talvez, só talvez, você sinta alguma dor, sinta, aí você sabe que não está resolvido. Ou talvez você passe, sorria e pense, e se isso acontecer, se pergunte, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com essa situação? É de extrema importância. Se você quiser viver em paz e não ter essas feridas todas trabalhando, é de extrema importância que você consiga olhar para essas feridas frente a frente. Olhar com cuidado, olhar mesmo e trabalhar elas. Talvez isso vá fazer uma grande, gigantesca diferença na sua vida. E se esse podcast foi importante para você, leve ele para outras pessoas para que também seja importante. Até já, até amanhã.